Agora na Verde Vale, Jornal do Meio-Dia. As notícias de Mineiros e região. Jornal do Meio-Dia, Verde Vale. 12:12. Olá, ótima tarde para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje é segunda-feira, 18 de abril de 2022. Redação e apresentação Wesley Pereira e Daliana Oliveira. Participa dessa edição repórter J. Pereira. Vamos então aos destaques desta segunda-feira, início de semana, aqui no Jornal do Meio-Dia. Secretaria de Educação de Goiás oferece bolsa de estudos para professores selecionados em programa de mestrado da UEG. Abril tem semana de alerta contra a doença de Chagas, que pode ser transmitida de várias formas. Prefeito da capital, Rogério Cruz, presta contas à comissão mista da Câmara nesta segunda-feira. Presidente Bolsonaro nomeia Victor Godoy Veiga como novo ministro da Educação. Auxílio Brasil, novos grupos recebem parcelas referentes a abril nesta semana. Soja sobe levemente em Chicago nesse início de semana, acompanhando guerra e fundamentos. Governo prorroga prazo para renovação de contratos do FIES. Pronamp, Câmara aprova a extensão do programa até 2025. Índice de embriaguez ao volante cresce 700% nas BRs goianas durante o feriado da Semana Santa. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. A notícia como ela é. 12:14, uma ótima tarde para você. Sejam todos bem-vindos à edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia. O presidente Jair Bolsonaro confirmou Victor Godoy Veiga como novo ministro da Educação. Ele já exercia o cargo interinamente desde o final de março, após a saída de Milton Ribeiro devido a denúncias de corrupção na pasta. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. O cargo mais recente de Veiga foi como secretário executivo do MEC. Antes, atuou como auditor federal de finanças e controle da Controladoria Geral da União, onde trabalhou de 2004 a 2020. Victor Godoy Veiga é o quinto titular a assumir o Ministério da Educação. Taliana, 4 grupos de beneficiários do Auxílio Brasil terão no decorrer desta semana os benefícios referentes a abril liberados para o saque. O valor mínimo do benefício é de R$400. O Auxílio Brasil manteve as datas de depósitos do Bolsa Família, que funcionam de acordo com o fim do número de inscrição social NIS. Na segunda-feira, beneficiários com o NIS Final 2 recebem os valores. No dia seguinte, terça-feira, é a vez dos que possuem o NIS Final 3. E já na quarta-feira, dia 20, serão liberados os recursos de quem tem o NIS Final 4. Como na quinta-feira, dia 21, é feriado, não haverá liberação de recursos, que será retomada na sexta-feira, dia 22, para beneficiários com o NIS Final 5. Na semana seguinte, os demais beneficiários vão receber suas parcelas. Os pagamentos do Auxílio Brasil começaram no dia 17 de novembro, mesmo dia em que o governo liberou a última parcela do auxílio emergencial instituído em razão da pandemia da Covid-19. Atualmente, são 17,5 milhões de famílias atendidas pelo programa. No início do ano, 3 milhões foram incluídas. E documentos levantados pela Polícia Civil mostram que o médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, de 79 anos, recebeu em suas contas bancárias quase R$240 milhões entre 2009 e 2019, mas que paralelamente movimentavam grande volume de recursos fora das instituições financeiras, seja em dinheiro, em espécie, joias ou outros meios. Parte desses valores ele conseguia por meio das doações de pessoas que eram convencidas a buscar socorro espiritual em seu centro de atendimento em Abadiânia, a Casa Dom Inácio Loyola, uma entidade sem fins lucrativos. O inquérito, aberto a pedido do Ministério Público do Estado de Goiás, meses após a prisão de Faria em dezembro de 2018 por crimes de estupro e abuso sexual, foi remetido à Justiça em março deste ano. João de Deus foi indiciado por apropriação indébita, uma vez que, segundo a Polícia Civil, o médium desviava uma grande quantidade de dinheiro da Casa Dom Inácio, onde recebia até 3.000 pessoas por dia em busca de supostos tratamentos espirituais e onde cometeu os crimes sexuais pelos quais já foi condenado a mais de 100 anos de prisão,
sendo que alguns ainda aguardam julgamento. Além da casa do Inácio, foi investigado o destino dos recursos que passaram pela loja de cristais e pela lanchonete Livrarias, todas homônimas em relação ao centro de atendimento, além de uma farmácia de manipulação que leva o nome do médium e uma clínica odontológica com o sobrenome dele. Jornal do Meio-Dia. 12:16 e agora o boletim da Polícia Rodoviária Federal do fim de semana nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás, com o inspetor Nilton Moraes. Boa tarde aos ouvintes da Verde Vale, especialmente ao Jornal do Meio-Dia. A Operação Semana Santa de 2022 termina com 25 acidentes, 18 pessoas feridas e uma morte. Em relação a 2021, 20 acidentes com 21 pessoas feridas e nenhuma morte. O detalhe é que o número de condutores alcoolizados foi exagerado, foi alarmante. Tivemos 112 casos em 2022 contra 16 em 2021. A operação continua na estrada, o movimento ainda continua intenso e para você que está voltando para casa, redobre a atenção. Inspetor Nilton Moraes, da Polícia Rodoviária Federal em Goiás, para o Jornal do Meio-Dia. Em casa e com o apoio da torcida, o Flamengo fez um ótimo jogo neste domingo de Páscoa e venceu por 3-1 São Paulo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do time de Paulo Souza foram marcados por Gabigol, Isla e Arrascaeta, enquanto que o atacante Calheri descontou para o tricolor. Destaque na equipe de Rogério Ceni para o goleiro Jandre, que fez pelo menos 3 grandes defesas e evitou um placar mais elástico no Rio de Janeiro. Com a vitória em casa nesse domingo, o Flamengo soma 4 pontos em 2 jogos e ocupa a segunda colocação do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo de Rogério Ceni, com 3 pontos, está na 5ª posição da competição. O Flamengo da Liana volta agora a campo na próxima quarta-feira contra o Palmeiras, também pelo Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Maracanã e a bola rola a partir das 19h30, horário de Brasília. Já o São Paulo de Rogério Ceni terá pela frente também na quarta-feira o Juventude fora de casa. Porém, pela Copa do Brasil, o jogo está marcado para as 19h30, horário de Brasília. E o Atlético Mineiro inicia o Campeonato Brasileiro com tudo. Na noite desse domingo, o time foi à Arena da Baixada e mesmo com desfalques importantes de Hulk e Keno, venceu o Atlético Paranaense por 1-0, um belo gol de Zaratio em duelo da segunda rodada. O time alvinegro empilha a segunda vitória ao lado do Corinthians, inicia com 100% de aproveitamento. O Furacão, por sua vez, ainda não pontuou. A volta dos times a campo pelo Campeonato Brasileiro será no próximo sábado, às 16h30. O Atlético Paranaense vai receber o Flamengo na Arena da Baixada. Às 21 horas, o Galo receberá o Coritiba, maior rival do Furacão, em Belo Horizonte. Os jogos são válidos pela 3ª rodada. E o mercado da soja retoma a semana, registrando pequenas altas na Bolsa de Chicago, no pregão desta segunda-feira. Perto de 7,50, as cotações subiam entre 4,50 e 7,75 pontos nos principais vencimentos, levando o maio a $16,88 e o agosto cotado a $16,30 por bushel. Os preços sobem e continuam acompanhando os fundamentos ainda bastante positivos para a oleaginosa, incluindo a oferta muito ajustada e a demanda, apesar de estar um pouco mais contida, se mantém presente. O ponto de atenção ainda é o novo surto da Covid na China, um dos piores momentos desde o início da pandemia. Na última semana, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos informou uma nova venda de soja para a China e a Associação Nacional de Processadores de Oleaginosas dos Estados Unidos informou os dados de esmagamento do país com números fortes. O clima nos Estados Unidos para a safra 2022-23 também é monitorado muito de perto pelo mercado em Chicago. O clima no meio oeste americano continuou seco durante o final de semana, o que implica possivelmente em atraso do plantio da primavera e traz mais problemas ao trigo no inverno. É o que explicou o diretor-geral do Grupo Laboro, Ginaldo Souza. A guerra, ao lado dos fundamentos, também permanece no radar dos traders. Jornal do Meio-Dia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Pois é, gente, lá em 2018, na campanha eleitoral, tinha começado, e já se via um deputado do baixo clero, com apenas um celular, sem dinheiro, sem horário, parece que tinha 8 segundos ou algo assim, no rádio e na televisão, já sendo temido. Teve um discurso da
Gleisi Hoffmann, dizendo que tinha que falar com a Rosa Weber, que era a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para o termo suspender ou pôr trava no WhatsApp. Estavam reclamando que descobriram, né, um novo mundo, um novo tipo de comunicação entre as pessoas, em que uma pessoa pode gritar para ser ouvida por mais 10, mais 100, mais 1000, mas através das redes sociais. E vamos tratar de impedir isso, porque é um poder muito grande que está se dando às pessoas. Em outras palavras, é isso. E agora, estranhamente, o WhatsApp anuncia que um novo tipo de disparo coletivo vai valer para o mundo inteiro, menos para o Brasil antes da eleição. Coincidentemente, gente do WhatsApp esteve com ministros do Tribunal Superior Eleitoral antes desse anúncio. O presidente Bolsonaro, numa entrevista que deu ao repórter Renan Fiuza, da CNN, em Guarujá, disse que vai atrás do pessoal do WhatsApp para saber por que o Brasil é tratado diferente. Porque isso implica na suposição de que vai haver mentira. Só que a gente não pode tapar a boca de alguém supondo que ele vai dizer mentira. A gente tem que puni-lo depois que disse a mentira. Ninguém pode ser punido antes do crime, na suposição de que ele vai cometer um crime, né? Ou uma contravenção. O Código Penal prevê calúnia, injúria, difamação. As leis eleitorais estão punindo a disseminação de notícia falsa, etc. Né? Mas não pode supor que a pessoa vá fazer. Então está muito estranho isso, muito estranho. Parece uma medida tanto do WhatsApp quanto do Tribunal Eleitoral parcial, para atingir um lado que já se deu bem numa campanha eleitoral usando as redes sociais, que é o que todo mundo faz, para vender qualquer coisa, inclusive ideias. Né? Todo mundo hoje em dia teve grandes empresas aí que quebraram porque demoraram a aderir ao novo mundo digital. Então é isso. Bom, outra questão que o presidente Bolsonaro anunciou nessa entrevista é a correção da tabela do imposto de renda que a gente vem reclamando há muito tempo. Interessante que ele contou também como parte, né, uma parte que ele desvendou da conversa de 3 horas com Putin, é que Putin estava preocupado com a instalação de mísseis que poderiam atingir Moscou em poucos minutos, se fossem instalados na Ucrânia. Como os americanos se preocuparam quando chegaram mísseis soviéticos a Cuba em 1900 e acho que em 62, por aí. Eu lembro disso. Então, é igualzinho, é o mesmo caso. E os americanos iriam reagir atacando Cuba. Os mísseis acabaram sendo retirados, voltaram para a União Soviética. Né? E lá na Ucrânia, Zelensky reafirmou que entraria na OTAN, portanto se armaria contra os russos. Né? A OTAN é uma aliança militar que foi formada, o Ocidente diz que é para se defender contra a União Soviética, só que a União Soviética não tinha ainda o Pacto de Varsóvia como algo ofensivo. O Pacto de Varsóvia surgiu 5 anos depois, e depois foi extinto junto com a União Soviética, e a OTAN continuou cercando a Rússia. Né? Essa é uma grande questão a ser considerada. Bom, por hoje é isso. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre presente
prezando excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64-3661-1799 ou pelo WhatsApp 64-99951-9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. 12:26, primeiro intervalo do Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, e já no próximo bloco vamos destacar para você que Secretaria de Educação do Estado oferece bolsas de estudo para professores selecionados em programas de mestrados da UEG. E abril tem semana de alerta contra a doença de Chagas, que pode ser transmitida de várias formas. Prefeito Rogério Cruz de Goiânia presta contas à comissão mista da Câmara nesta segunda-feira. Os detalhes destas e outras notícias você confere já aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. 12:29, já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia dessa segunda. E mais de 30 criminosos fortemente armados tentaram assaltar uma empresa de transporte de valores na região central do Paraná durante a noite de domingo e madrugada dessa segunda-feira. Segundo a Polícia Militar, 2 policiais e um morador ficaram feridos. De acordo com o relato de testemunhas, os assaltantes fizeram moradores como reféns e fecharam os acessos da cidade. Além disso, pelo menos 7 veículos blindados foram usados na ação, segundo a polícia. Testemunhas disseram ainda que os criminosos colocaram fogo em 2 veículos em frente ao batalhão da Polícia Militar para dificultar a ação de agentes de segurança. Guarapuava fica a 256 quilômetros de Curitiba. A cidade tem aproximadamente 183 mil habitantes, de acordo com a estimativa do IBGE. Houve confronto armado e pelo menos 2 policiais ficaram baleados. Durante a madrugada, Daliana, a prefeitura chegou a afirmar que pelo menos 3 moradores tinham se ferido na ação. Apesar disso, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, confirmou que atendeu somente um civil que levou um tiro no braço. O Exército foi acionado para reforçar a segurança na cidade. E o governo federal prorrogou até o dia 30 de abril o prazo para que estudantes com contratos no Fundo de Financiamento Estudantil FIES, firmados até dezembro de 2017, façam aditamento de financiamentos no primeiro semestre de 2021. O novo prazo vale para a realização de transferência integral de curso ou de instituição de ensino e para a solicitação de ampliação do prazo de utilização do financiamento. Os contratos do novo FIES concedidos a partir de 2018 têm cronograma definido pela Caixa Econômica Federal. Os aditamentos de renovação semestral devem ser feitos por meio do sistema SIS-FIES, o sistema informatizado do FIES, disponível na página eletrônica do Ministério da Educação. No caso de aditamento não simplificado, quando há alteração nas cláusulas do contrato, como mudança de fiador, por exemplo, o estudante precisa levar a documentação comprobatória ao banco para finalizar a renovação. Já nos aditamentos simplificados, a renovação é formalizada a partir da validação do estudante no sistema. Os contratos do FIES devem ser renovados semestralmente. O pedido de aditamento é feito inicialmente pelas instituições de ensino e, em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas faculdades no SIS-FIES. E o prefeito Rogério Cruz presta contas da gestão fiscal da Prefeitura de Goiânia em audiência pública a ser realizada na tarde de hoje na Câmara Municipal. Os balancetes da administração municipal a serem apresentados são relativos ao terceiro quadrimestre de 2021. Na ocasião, o prefeito vai entregar ao Legislativo relatórios de gestão fiscal da situação econômica do município, documentos para comprovar a aplicação dos percentuais definidos por lei em saúde e educação e informações sobre o custo de manutenção da gestão pública e dados sobre investimentos, dentre outros indicadores. A prestação de contas estava prevista para o dia 25 de março, mas acabou adiada com a alegação de problemas de saúde do prefeito. No entanto, presença de Rogério Cruz em evento no mesmo dia gerou críticas de vereadores da oposição. Durante a última sessão de contas, que também atrasou referente ao primeiro e segundo quadrimestre de 2021, Rogério Cruz destacou o superávit de 280 milhões de reais e investimentos que superaram os 30% do mínimo constitucional para a saúde. Jornal do Meio-Dia. E abril tem semana de alerta contra a doença de Chagas, que pode ser transmitida de várias formas, além da picada de barbeiro. A matéria é com Stephanie Araújo. A viúva descobriu que era portadora da doença de Chagas há 9 anos. Na época foi um susto grande. Eu moro no distrito de Olhos d'Água, em Goiás, tenho 45 anos, sou professora e contadora de histórias. Em 2013, eu pedalava de Alexânia para Olhos d'Água e daqui para lá.
E um certo dia, chegando aqui no distrito, eu desmaiei. Aí fui para o hospital de Alexânia e fiz um eletro e o médico disse que eu estava com doença de Chagas. A forma mais conhecida de transmissão da doença de Chagas é a vetorial, transmitida pelo inseto barbeiro. E por ser uma das doenças negligenciadas com maior número de mortes no Brasil, em abril tem a semana de conscientização. Ao contrário do que as pessoas imaginam, a doença de Chagas ainda é muito presente no nosso país e no nosso estado. As pessoas associam muito a doença de Chagas ao barbeiro, mas é importante salientar que a doença de Chagas não é transmitida apenas pelo barbeiro. Existem outras formas de transmissão, como a transfusão sanguínea, os transplantes de órgãos, a transmissão oral. Acho que é muito comum as pessoas lembrarem do açaí, né, a ingestão do açaí, da cana-de-açúcar, né, como fontes, né, de transmissão alimentar, né. E outra forma bastante importante é a transmissão congênita, ou seja, aquela onde a mãe transmite a doença de Chagas para o bebê durante a gestação. A doença atinge cerca de 7 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, a estimativa é de mais de 4 milhões. E em Goiás, são cerca de 300 mil portadores da doença. Aqui em Goiás, a gente tem um carro-chefe no programa de Chagas, que é o teste da mamãe. No teste da mamãe incluíram a sorologia para a doença de Chagas nos exames pré-natais e, para surpresa do programa, a doença de Chagas foi a terceira doença mais detectada no teste da mamãe. Então, uma das formas de se evitar a transmissão congênita é testar essas mulheres e, posteriormente, né, quando os filhos nascerem, fazer os testes também desses filhos, porque a possibilidade de cura em crianças menores de 1 ano chega a 100%. Stephanie Araújo, da Agência Brasil Central. 12:36, voltamos falando de esportes. O Santos obteve a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro ao bater o Curitiba por 2-1 na manhã deste domingo de Páscoa na Vila Belmiro, lotada pela segunda rodada da competição. Após o empate com o Fluminense fora de casa, o Peixe confirmou a boa arrancada na tabela, justamente contra o mesmo adversário que vai enfrentar na quarta-feira pela terceira fase da Copa do Brasil. Primeiro jogo será no Couto Pereira, casa do Coxa. Pelo Brasileirão, os gols da vitória santista foram de Léo Batistão e Henrique contra. Léo Gamalho, de pênalti, marcou para os paranaenses, que estacionam na classificação após terem vencido o Goiás na rodada inicial. Santos e Curitiba voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, mas no Couto Pereira e pela Copa do Brasil. O jogo começa às 7:30 da noite e é válido pela ida da terceira fase. E a volta será na Vila Belmiro, mas ainda sem data definida. E com 3 gols do atacante Roger Guedes, o Corinthians venceu o Avaí por 3-1 na noite do sábado na Neoquímica Arena pela segunda rodada do Brasileirão. Com isso, o time de Vitor Pereira manteve o 100% de aproveitamento na competição e confirmou uma arrancada que pode fazer diferença lá na frente. Jogando mais à vontade, fora da função de centroavante, Guedes foi o nome da vitória tranquila do timão. E o Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar a Portuguesa às 9:30 da noite em Londrina, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Já o Avaí tem a semana livre e joga só na outra segunda-feira contra o Goiás às 20 horas na Ressacada pela terceira rodada do Brasileirão. Voltando a falar do agronegócio, as exportações do agronegócio atingiram o valor recorde de 14,53 bilhões de dólares para os meses de março em 2022, cifra 29,4% superior da comparação com o mesmo mês do ano passado. O aumento foi motivado pela elevação de 27,6% nos preços dos produtos exportados pelo agronegócio. De acordo com o levantamento elaborado pela Secretaria de Comércio de Relações Internacionais do MAPA, o volume exportado cresceu 1,4% no período. As exportações do agronegócio representaram 50% de todo o valor exportado pelo país em março de 2022, movimento alavancado pela alta recorde de preços dos alimentos no cenário global. Em relação às importações de produtos do agronegócio, as compras somaram 1,42 bilhões de dólares. O complexo soja, grão, farelo e óleo permanece liderando as exportações brasileiras com a cifra recorde de 7,56 bilhões de dólares, respondendo por mais da metade do valor exportado de produtos do agronegócio em março. Jornal do Meio-Dia. Secretaria de Educação oferece bolsa de estudos para professores selecionados em programa de mestrado da UEG. A matéria você confere com Osana Alves. A
Secretaria de Estado da Educação de Goiás, a SEDUC, está oferecendo uma bolsa de estudos para 6 professores da rede estadual selecionados para o programa de pós-graduação estrito sensu mestrado profissional em ensino de ciências da Universidade Estadual de Goiás, a UEG. Os candidatos que forem aprovados no processo seletivo proveniente das vagas da parceria entre a SEDUC e a UEG, seguindo o edital, receberão uma bolsa de estudos no valor de R$ 1.500 durante o período de 1 ano, tempo no qual o mestrado deverá ser realizado. A parceria da SEDUC com a UEG, que começou ainda em 2021, estará sob vigência durante 3 anos. Conforme o edital, o convênio prevê a oferta de 6 bolsas por ano, destinadas exclusivamente a professores da rede pública estadual de educação. O programa de mestrado tem como objetivo a formação continuada no ensino de ciências e busca contribuir com a prática docente para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. As linhas de pesquisa do mestrado visam desenvolver metodologias e estratégias para o ensino e aprendizagem relativos à educação básica. Nesse ano de 2022, as inscrições para o 2º ano do programa de mestrado da UEG serão abertas no mês de outubro, seguindo os mesmos critérios do ano passado, disponíveis no edital. A SEDUC reforça que os interessados a se candidatarem para a bolsa deverão ser professores efetivos da rede pública estadual. De Goiânia, Osana Alves. 12:41, último intervalo do Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, e já voltamos abrindo espaço para nossa redação. De lá chega o repórter J. Pereira com as informações do fim de semana em Mineiros e região. Pronamp, Câmara aprova a extensão do programa até 2025. Índice de embriaguez ao volante cresce 700% nas BRs goianas durante o feriado da Semana Santa. Todos os detalhes destas e outras notícias você vai conferir já aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. 12:44, já de volta com o Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. A Câmara dos Deputados aprovou nesta última terça-feira uma proposta que modifica as regras do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Pronamp. Os parlamentares decidiram estender até 2025 o prazo para que o governo devolva os recursos do Fundo Garantidor que mantém o programa. O relator do projeto, deputado Marco Bertaioli, defende que a medida vai viabilizar a empregabilidade no país. Segundo o congressista, todas as empresas que fizerem uso do Pronamp terão que manter, no mínimo, o mesmo quadro de funcionários no momento da contratualização. Bertaioli também já havia apresentado o relatório que não modificava a medida aprovada pelos senadores. Porém, o parlamentar acatou 2 emendas, uma do deputado Darcy Matos, do PSD de Santa Catarina, e outra do líder do governo, Ricardo Gomes, do PP do Paraná. Sendo assim, o texto vai agora para análise do Senado. Por meio de nota, Ricardo afirmou que o objetivo da emenda apresentada por ele é ampliar os impactos positivos do Pronamp na geração de empregos e na manutenção da atividade econômica, ao permitir o uso de recursos do programa em novos empréstimos até 31 de dezembro desse ano. Ainda segundo Barros, a emenda possibilita que o programa de estímulo ao crédito passe a atender também as médias empresas com faturamento de até R$300 milhões por ano. E a fuga do presídio daquele que é considerado um dos maiores estupradores de Goiás, acusado de cometer mais de 100 estupros e condenado a quase 200 anos de prisão, completou 4 meses nesse domingo. A investigação não descarta a hipótese de que possa ter ocorrido alguma facilitação dentro do sistema prisional. Daliano, ele sumiu quando fazia a limpeza da área externa de uma estrutura do sistema prisional do estado. Até então, a Polícia Civil de Goiás e a Diretoria Geral de Administração Penitenciária não conseguiram descobrir o paradeiro de Wanderson Alves Carvalho, conhecido também como Dentinho ou Mulato, de 47 anos. O homem que aterrorizou mulheres de Goiânia e região no início dos anos 2000 e que foi encontrado pela polícia em 2004, escondido numa grota em Paraúna, a 160 quilômetros da capital, segue nas ruas e ainda com muitos anos de prisão para cumprir. E o índice de casos de embriaguez ao volante nas BRs de Goiás
Pasmem vocês, cresceu 700% durante o feriado prolongado da Semana Santa, com comparação do mesmo período do ano passado. As informações são de um levantamento realizado pela Polícia Rodoviária Federal, que analisou o movimento de motoristas de quinta-feira até este domingo e cruzou com informações coletadas no ano passado. De acordo com os dados, em 2022, os agentes rodoviários registraram 12 flagrantes de motoristas que dirigiam seus veículos sob o efeito do álcool. No ano passado, esse número foi de apenas 16 condutores bêbados, ou seja, houve aumento de 7 vezes na comparação dos dois períodos. Inclusive, segundo a Polícia Rodoviária, a única pessoa que morreu nas rodovias federais goianas este ano foi um motorista de 40 anos que, antes de se envolver no acidente que o matou, havia sido autuado por se recusar a realizar o teste do bafômetro. E o Fluminense de Abel Braga foi até Cuiabá depois de ter uma cansativa jornada pela Copa Sul-Americana, na qual perdeu por 3-0 para o Júnior Barranquilla, na Colômbia, e conseguiu bater o time da casa por 1-0, graças ao gol contra do zagueiro Paulão, no último minuto da partida válida pela segunda rodada do Brasileiro. Foi a primeira vitória do tricolor na competição. Com a vitória fora de casa, no sábado o Fluminense somou 4 pontos em 2 jogos e ocupa a segunda colocação no Brasileirão. Já o Cuiabá, que na abertura da competição bateu o Fortaleza fora de casa por 1-0, estacionou nos 3 pontos e é o 8º colocado na competição. E o Goiás ficou a 1 minuto de conseguir sua primeira vitória na volta à Série A do Brasileirão, mas o Palmeiras buscou nos acréscimos um empate por 1-1 nesse sábado na Serrinha, jogo válido pela segunda rodada da competição. Na estreia do técnico Jair Ventura, o esmeraldino segurou a pressão palmeirense, principalmente no primeiro tempo, e abriu o placar num gol polêmico marcado por Pedro Raul após dividida de Caio Vinícius com Everton. O Verdão reclamou demais do lance, validado com revisão do VAR. O Palmeiras insistiu, pressionou e chegou ao empate com Rony, praticamente no último lance do jogo e evitando aquela que seria a segunda derrota seguida do time no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras agora volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Flamengo às 19h30, horário de Brasília, no Maracanã, em jogo adiantado da 4ª rodada do Brasileirão. Também na quarta, o Goiás recebe o Bragantino na Serrinha às 19 horas pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. E no agronegócio, a colheita do milho da safra de verão 2021-22 no Brasil de milho atingiu 77,6% da área estimada, de 4,38 milhões de hectares até a última sexta-feira, segundo o levantamento da consultoria Safras e Mercado. Os trabalhos de colheita atingem 97,3% no Rio Grande do Sul, 85,6% em Santa Catarina, 90,6% no Paraná, 80,4% em São Paulo, 60,9% em Mato Grosso do Sul, 62,9% em Goiás e Distrito Federal, 45,2% em Minas Gerais e finalmente 98,6% no Mato Grosso. No mesmo período do ano passado, a colheita atingia 78,7% da área estimada, de 4,35 milhões de hectares da safra verão 2020-21. A média de colheita dos últimos 5 anos para o período é de 73,5%. Jornal do Meio-Dia. 12:50. Vamos direto para nossa redação. De lá chega o repórter J. Pereira trazendo as informações do fim de semana aqui em Mineiros e região. Então, segundou e a gente traz as informações do fim de semana, né? Nós tivemos pela Polícia Militar registrado algumas perturbações do sossego público. Nesse fim de semana foi realizado um evento onde envolvia som automotivo e também realização de manobras em motocicletas. E diversas pessoas saíram deste local do evento com os escapamentos adulterados. 3 motociclistas foram encaminhados para o 46º Batalhão. As motos foram apreendidas e só saem de lá após a regularização do veículo, se não tiver mais nenhuma irregularidade. Também foi registrado aqui em nossa cidade furtos de semoventes, foram furtos de gado, uma confusão familiar na cidade de Portelândia, onde os animais foram localizados na propriedade rural de um dos irmãos. Ele foi trazido aqui para a cidade de Mineiros e a polícia filmou ele, tentando subornar os policiais, o que pode complicar ainda mais a situação deste homem. A notícia mais trágica deste fim de semana foi o acidente aeronáutico que nós tivemos aqui na cidade de Mineiros, envolvendo um avião, de pulverização de veneno em Lavoura. O comandante Marconi, o piloto, infelizmente não resistiu à queda
e acabou falecendo. A Força Aérea Brasileira enviou um avião e também um helicóptero com paraquedistas para localizar o avião que havia caído na região de Mineiros, cerca de 24 quilômetros do município. Posteriormente, o Corpo de Bombeiros foi até o local com 2 peritos forenses, né, especializados em quedas de avião, para fazer toda a perícia, né? O corpo foi retirado e agora as investigações ficam por conta da Força Aérea Brasileira. Eram estas as informações de hoje, da redação J. Pereira. 12:52. Chegamos assim ao final desta edição do Jornal do Meio-Dia. Estas e outras notícias você vai encontrar nas nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter, @Verde Vale Mineiros, no site www.verdevale103.com.br e na nossa fanpage facebook.com/Verde Vale Mineiros, de hora em hora na programação Verde Vale 103,7 ou ainda em caráter excepcional. Jornal do Meio-Dia, jornalismo imparcial, a verdade sempre em primeiro lugar. Vem aí na programação Verde Vale o programa Show da Tarde com Sérgio Demarco. Para você, uma ótima tarde de segunda-feira e uma excelente semana. O Jornal do Meio-Dia estará de volta amanhã. Boa tarde.